Meus irmãos e meus irmãos, mais uma vez, boa noite para mais um estudo do meio-dia. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana de estudo. A graça de Deus, né? O incômodo de E Deus. cada vez mais incomodada. Mas é isso, né? Como estamos longe, né? Mas a gente vai É, caminhando, né? é difícil, mas a gente vai ter que ir caminhando, né? Nossa leitura é do livro Calma, capítulo 11. Esse livro é ótimo. Tem um estudo do Arthur Valadares. Desse livro é muito legal, né, na internet. Chama Podando Irritações. Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-la, atendendo à própria renovação. Inicia as atividades diárias pensando em Deus, agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades por enquanto imperfeitas, tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus ensinamentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos. Basta às vezes, na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram. Entrega-te à reconstrução da própria paz em base de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem e que, por isso mesmo, qualquer ocasião, para cada um de nós, é tempo de compreender, abençoar, auxiliar e servir. Nesse momento, Senhor, mais uma vez aqui estamos, apostos para o nosso estudo do Evangelho do Mildinho, e que possamos, Senhor, a cada dia, nos construirmos as nossas personalidades, no sentido de compreensão, de amor, para que não tenhamos esses atos impensados, que possamos nos conter e nos educar na forma de agir, de falar, mas principalmente de sentir e de pensar. Que Jesus, o nosso divino amado Mestre, os amigos espirituais possam estar nos envolvendo a todos os dias e horas, nos ajudando, nos intuindo, para que possamos ter as melhores atitudes de acordo com os teus ensinamentos. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos aqui mais uma vez com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita, baseado lá no estudo do Mindinho Uberaba, do Aloysio Elias. Nós estamos no capítulo 15, naquela passagem que Jesus tem um debate, a princípio, com fariseus e escribas, que são aqueles membros do clero de Jerusalém, considerados doutores da lei, mas depois ele vai voltar para conversar e orientar também tanto os discípulos quanto aquela multidão que ali estava acompanhando, né, dentro daquele diálogo. Então, ele vai dar continuidade na sua fala sobre essa questão da fé exterior, daquelas coisas que a gente vai fazendo automaticamente, em oposição àquela fé genuína de sentimento, fora do convencionalismo, da tradição e da religiosidade, a diferença entre aquela religiosidade automática que vai se fazendo com a simplicidade daquilo que ele está apresentando aí para Galiléia. E nos últimos estudos, nós vemos que Jesus vai se dirigir justamente para Pedro, que é um dos discípulos, questionando que os fariseus, que são os doutores da lei, de fato cultivam só essa fé exterior, superficial. Mas não é porque Pedro acompanhe que possa se achar melhor do que eles. Muitas vezes a gente se acha, o espírito tem essa maneira de se sentir superior, e às vezes você vê, vai em algum lugar simples, humilde, e você vê a fé que existe. Ali muito mais forte, muito mais firme, justamente pela simplicidade. Nós temos que voltar, às vezes, à simplicidade para ter esse sentimento. E aí ele vai falar, né, que será mais cobrado daquele
que devia estar mais maduro, que já sabe mais, que convivia diretamente, Pedro convivia diretamente o dia inteiro com Jesus. Então, Jesus é um pouco mais enérgico quando vai se tratar dos discípulos, para que eles, porque eles convivem com Jesus, ele já tem teriam, nós que somos discípulos, eu acho que a gente pode levar para nós também, teríamos que ter mais compreensão, mas justamente por ter mais conhecimento, em vez de termos mais compreensão, às vezes temos mais rigidez. E no versículo de hoje, como o Luísio diz, ele vai voltar ao refrão, que é um refrão que aparece muitas vezes em várias passagens do Evangelho, que Jesus vai repetir muitas vezes nos trechos do Evangelho. Então, nós estamos no versículo 18 do capítulo 15 de Mateus, que vai dizer o seguinte: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum o homem. Ou seja, torna o homem um homem não santo, um homem não diferenciado. É uma expressão que faz menção a esse convencionalismo do templo, que quando eles dizem que se você alimentar de alguma coisa, é alguma coisa impura. Eu lembrei dessa questão da gente não comer carne. É lógico que é bom não comer carne, mas a limpeza do pensamento e do sentimento é muito mais importante do que aquilo que você comeu ou deixou de comer. Embora o corpo físico deva estar mais leve, no momento, por exemplo, de uma reunião mediúnica, mas não adianta nada você fazer jejum do corpo, mas não fazer jejum da alma. E aí passar o dia inteiro agitado, o dia inteiro ligado às coisas materiais, depois ir para uma reunião mediúnica com o pensamento carregado. Aí era melhor você ter comido lá 1 quilo de carne, mas pensando, se preparando de fato, né, mentalmente. Então, nós vamos voltar para aquela fala dessa questão do que sai da boca, que na verdade vem do quê? Do coração. Porque muitas vezes você vai falar, às vezes a ironia, eu vejo que a gente fala muito de forma irônica. Joga piadas, as famosas piadinhas que você joga, que eu acho muito perigoso. Você estabelecer uma ligação, uma relação irônica com as pessoas, que fingir que está brincando, mas na realidade você está dando um recado. Então, Eu sempre achei essa questão, é uma coisa que ele fala muito nesse estudo de hoje, a questão da brincadeira, né? Porque toda brincadeira, no fundo, você quer agredir mesmo. Se você pensar, a pessoa usa, né, aquela ironia e tudo, mas no fundo, você está querendo dar aquela cutucada na ferida que o outro tem. Então é um desafio, porque o tempo todo a gente está brigando, né? não, estabelecer, e você percebe que às vezes as pessoas estabelecem relações desse tipo e se torna uma rotina que ela nem percebe, ela não se dá conta. Quem está vendo de fora é que às vezes percebe, e aquilo fica uma coisa antipática, parece uma disputa o tempo todo, Desagradável, né? desagradável para quem está ali em volta. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você ter uma relação amorosa, uma relação de parceria e de compreensão mesmo. Porque se você não compreende, aí o Arthur Valladares fala onde ele estuda esse capítulo do livro Calma, ele fala que se você não tem a compreensão dentro da convivência, em vez de você ter uma relação, ter um laço afetivo, você tem uma algema. Então, a sua relação não é um laço, é uma algema. Então, a gente tem que procurar ter essa compreensão, entender o que o outro está sentindo, entender primeiro o que você está sentindo. Reconhecer, eu acho que esse estudo vem muito falando do reconhecimento do sentimento. Você reconhecer aquilo que você sente, reconhecer o que o outro está sentindo, mas principalmente por que ele está sentindo, o que levou ele, às vezes, a raiz, porque a raiz é sempre o orgulho. Quando você chega um sentimento negativo, quase 100% do tempo ele vai ter origem no egoísmo, numa decepção que você teve. Então, num impulso de alguma coisa que você falou impulsivamente, que aí você vai sempre se arrepender. E tudo que você falar de forma negativa, tudo que você jogar para fora de forma negativa, com certeza
Se você tiver alguma consciência, se você, a hora que você despertar a sua consciência, você vai se arrepender. Então, para não ter esse arrependimento, o que você tem que fazer? Filtrar. Filtrar o sentimento, reconhecer o sentimento, como a gente falou da inveja, reconhecer para depois. Mas isso é tudo, é uma construção, não é algo que você faz do dia para a noite. Que às vezes você fica falando, dá a impressão que é fácil, não é. É uma construção de você tentar pensar antes de falar e falar com sabedoria. Porque aí você vai ficando mais. É que nem ele vai falar aqui ao longo do estudo, vai ficando mais quieto. Por quê? Porque você consegue pensar e falar na hora certa. E não se atropelar, tanto no sentimento quanto na fala. Então, as palavras que nós vamos analisar hoje, que ele fala, né, vamos repetir o versículo, mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum um homem. Então, hoje nós vamos falar vamos analisar a palavra boca e a palavra coração. Boca, ele vai colocar estômago no lugar, que em grego, e coração é o cardio, porque a boca e o coração, eles têm esse seu significado anatômico, a função orgânica em si, mas também tem o sentido filosófico, figurados, o espiritual, assim como a gente fala que pé é sentimento, todos os órgãos têm alguma. Até mesmo quando você estuda, faz o estudo do centro de força, cada órgão tem a ver, o pulmão tem a ver com tristeza, doenças, vai relacionando as doenças que você tem com o sentimento que você cultivou, que é o que você realmente cultiva, não é aquilo só porque alguém provocou, é o que você cultiva. Então ele fala que a gente tem Eu que achei recorrer. bonito quando ele falou que parte dos filósofos, né, da antiguidade, eles tinham o hábito de viajar, né, por vários setores, inclusive a questão Da da anatomia, né? anatomia. E aí a gente vê o quanto que já existia. Eu fiquei pensando nisso, porque a gente entender que a gente é um todo, não, não é uma parte isolada. Enquanto a gente não trabalhar esse contexto geral que somos todos nós, né? Inclusive mente, corpo, a gente vai estar fragmentado. E eu achei muito bonito isso. É o que a homeopatia Quando ele trabalha, escreveu. né? Trabalha como um todo. Ela não enxerga só o coração, não enxerga só. E tudo isso, porque a gente sabe que dentro do perispírito tem os centros de força vinculados como é que chama? Esqueci o nome do físico que tem, os plexos. Os plexos, então tem o plexo cardíaco, cada plexo do corpo físico tem uma relação com aquele centro de força que vai agir nele. E se ele está desequilibrado, vai desequilibrar o organismo. E assim vai. Trabalhando como Vai uma trabalhando numa engrenagem, né? engrenagem, né? É uma engrenagem que se tiver uma Uma que não está peça boa, fragmentada ali vai fazendo vai, estrago no vai todo. fazendo estrago, né? Inclusive, hoje já existe um estudo muito grande, assim, como que determinados órgãos são afetados por determinadas emoções, né? No caso do câncer, por exemplo, está muito relacionado à mágoa, né? À raiva, à questão de cólica, né? Quanto que isso vai desestruturando mesmo esses A plexos, esses... cólera é uma coisa tão complicada, tão assim. Eu acho que no estudo do Calma, ele fala muito no capítulo 9. E é interessante porque o capítulo 9 fala vários sentimentos, né? Tem as instruções que vai falar da afabilidade, da doçura, da paciência, e tem o item 9 que vai falar da cólera e de onde é que ela nasce? No orgulho, né? O orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos. Então é isso que vai acabar gerando essa cólera. E é muito interessante.
Ó, segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Aí o cara tem, depois que ele se encoleriza, que ele faz uma confusão danada, ele ainda coloca o quê? A culpa em Deus, a culpa nas pessoas, mas nunca é dele. É esse reconhecimento que a gente está falando que falta. Você reconhecer o sentimento para que você não se contenha no sentido de extravasar alguma coisa boa, porque toda vez que você exterioriza algo negativo, você está contribuindo com um ambiente ruim. E aí as pessoas vão acabar se afastando. E aí, quer dizer, não é que as pessoas vão se afastar, você afasta as pessoas. Porque quem quer ficar perto de alguém que está encolerizado, que está sendo desagradável? Ninguém. Um filho, uma esposa, a família em geral, você não foge das pessoas na rua, às vezes, e aquele ali, não vou ali não, porque já vai reclamar, já vai falar, já vai xingar, já vai praguejar. Então as pessoas acabam se afastando. E aí ele vai falar que a boca não é só a boca. Quando eles falam estômago, é todo esse aparelho que vai extravasar algum sentimento. Que é processada e construída no cérebro, mas a origem é a emoção. Tudo tem origem na emoção, no sentimento. A boca fala do que o coração está cheio, né? Jesus já dizia isso. Ela não é só um aspecto de nutrição, né? Ela também tem essa função de expressar a ideia. Mas não é ela que vai criar a ideia é criada apenas, no se- né? Na mente, o sentimento. Ela é instrumento do logos, antecede a palavra, é o raciocínio, a palavra pensada. Não, ela não vai nascer do cérebro, vai ser processada e constituída lá, né? A origem de uma emoção, de tudo que você fala é o quê? É o sentimento. E é muito sério isso, né? Eu achei interessante uma coisa que eu não sabia. Ele fala que na Grécia, é, escrever era uma atitude de escravos, porque era algo manual. Então, a coisa que era eh, manual era mais ligada a escravos. Então, os filósofos, eles não escreviam, eles ditavam, aonde a importância da palavra. Ele dá até o exemplo de Paulo, né? Como Paulo peregrinou nesses lugares todos, né? Foram três. Ele viveu Ele tem uma viajando, né? tríplice, E né? tinha cidadania romana também. Então ele tinha o hábito o quê? Alguém escrevia, né? Os escribas escreviam aquilo que eles ditavam, né? Que os grandes mestres ditavam. E aí as cartas, algumas das cartas de Paulo não foram ele que escreveu. Elas foram o quê? Ditadas por ele. É E aí ele vai falar que, interessante a gente e é ver isso, interessante que, de alguma certa forma, nós estamos voltando para essa oralidade. oralidade. Porque olha quantas pessoas hoje já, em vez de ler ou de escrever, até mesmo no dia a dia, você, em vez de digitar, por exemplo, até no WhatsApp, a pessoa fala em vez de escrever, porque é mais fácil. Em vez de ler um livro, assiste uma palestra ou um estudo. Esse nosso estudo mesmo, o estudo do Mildinho, de Uberaba, é mais voltado para essa oralidade. Eu ainda sou muito ligada à escrita, porque escrevo, gosto de escrever e às vezes ler também, mas hoje em dia é uma minoria. Hoje em dia, essa oralidade, e a gente tem que tomar cuidado, porque se você não pensa, é o que ele fala, quantos áudios você passa que depois você se arrepende? Isso quando você não manda para a pessoa errada, né? Então você tem que pensar muito no que você vai falar, mas antes de tudo, no que você vai pensar
E ele diz, ó, quando você estiver bravo, irritado, não grava áudio, não. Espera um pouco, pensa um pouco, respira, porque... E aí ele vai falar também, né, que quando você lê o livro Paulo Estevão, que é citado lá o Evangelho de Mateus, não é esse evangelho que a gente está estudando. Porque o evangelho, o proto-evangelho mesmo, foi escrito 300 anos depois. E aí muita gente pensa, ele falou uma coisa interessante, que a gente pensa, então se perdeu aquele original que o Levi escreveu, seria o que de fato Jesus falou. Pode ser. Mas durante esses 300 anos, foi se repensando, foi se realinhando para uma realidade. Então também tem esse lado. Apurando o texto, né? Porque a É, partir do momento que você vai. É como nós, né? Eu fiquei pensando nisso. Você escreve, você tem que escrever alguma coisa. Por exemplo, um discurso, talvez você vai fazer. Aí você faz. Aí você faz uma releitura. você Aí você já muda. modifica alguma coisa. E aí você vai Até na modificando. última É hora que dentro do você vai, processo evolutivo. antes de você falar, 5 minutos antes, você vai tirar. Às vezes, alguma frase que você. Às vezes, até um. Outro dia, por exemplo, nós estamos tentando fazer um texto para o cartão do asilo, né? Nós, a princípio, colocamos uma frase bonita, uma frase do Evangelho, linda, maravilhosa. Mas depois a gente ficou pensando, não, peraí. Não é bem, as pessoas podem entender, pode ter uma interpretação disso ou daquilo, aí você tira uma coisa, tira outra, e aí você vai pensando de uma forma mais ampla, para você ter ideia. Então você tem que filtrar. É o que ele fala. Se a gente filtrasse a escrita como a gente faz no Photoshop, a gente se preocupa muito com a imagem. Quando você vai tirar uma foto, você preocupa se a pessoa não está de olho fechado, aí depois vai lá, melhora um pouco a imagem, dá mais luminosidade, mais conteúdo. Se a gente fizesse com a escrita e com a fala o que a gente faz com a imagem, seria perfeito. Porque é esse cuidado que a gente tem que ter. Que vem um Agora, sentimento, vem uma o ideia. que, Se ela for negativa, não expressa, espera, né? o que tem que ficar muito claro para nós, né, que não vai existir ideia expressa que não se origine no nosso Você, sentimento. Isso aí é uma coisa que a gente tem que. Depois não adianta justificar, sabe? Porque às vezes a gente também fica tentando se justificar, mas é a maneira como reage às coisas é que traduz exatamente aquilo que está lá dentro de você. Então, por isso que esse filtro é tão necessário para a gente mesmo, para o nosso próprio bem-estar, porque quando a gente age impulsivamente, a gente acaba se arrependendo depois. E aí é difícil consertar. É quase, eu falo assim, que consertar às vezes, né? é Igual outro pior, melhor dia, ficar quieto. Às vezes é melhor não deixar, deixa para lá. é igual anteontem, eu dei uma deslizada com o Lincoln, eu falei, não tenta consertar, não, que o estrago vai ficar pior, né? Eu sou agitada, apressada, então a gente vai atropelando o ritmo do outro. Então, quanto que a gente tem que ter essa O vigilância ritmo é de uma coisa saber que vai complicada. esquecer. O ritmo é uma coisa. A, a, o- a hora do outro, que às vezes você está querendo uma coisa, o outro tá querendo outra, você está numa velocidade, o outro está em outra, é muito difícil de você administrar, porque você tem que ter é aquela coisa, né? Se você não compreende, você tem que entender por que que o outro está fazendo aquilo, qual que é a raiz daquilo. Porque às vezes você fala uma pessoa assim, às vezes até idoso, às vezes do asilo que chega lá, aí você vê que é agressivo, que é não sei o quê, aí você vai lá no histórico dele. E aí você pergunta assim, tá, se eu tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, será que eu seria melhor ou pior? Porque todo mundo tem esse histórico, né? Às vezes de um abuso, às vezes de uma infância, que a gente, nem todo mundo conseguiu superar. E tudo aquilo fica ali guardado.
Aonde hoje em dia é tão importante esses tratamentos psicológicos, essa terapia, esse autoconhecimento, para que você possa resolver essas questões e ressignificar isso, realinhar, né? Reformar esse sentimento para que você sinta ele de forma diferente. Mas nem todo mundo consegue, então você tem que ter esse entendimento. E a E gente aí vê, ele ele fala passa. dos homens públicos, das pessoas na internet. Hoje em dia, você vê quantas pessoas estão assim, posta as coisas sem julgar, vê ali, aí começa a compartilhar, nós estamos vendo casos aí na internet de pessoas que se suicidam porque são expostas de forma desagradável, e aí não dão conta, porque as pessoas estão muito frágeis, justamente por isso, porque está só preocupada com a imagem, só preocupada com a figura que aparece, e aí, de repente, alguma coisa que vaza da intimidade dela, alguma coisa que vaza do comportamento, ela não dá conta, porque ela não está pronta para aquilo. Então é muito complicado isso. E aí ele vai lá para o livro Vozes do Grande Além, no capítulo 21, a ideia. No meu capítulo é 20, tá? 20? Fazer uma correção, no meu livro é. Ah, Não sei engraçado. se houve alguma Pode ser alteração. que eu não tenha reparado, mas deixei 21 aqui. Bom, Hum. Olha, a ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, olha como é que é importante a ideia, né? Porque realmente ela vai ajudar ou desajudar a gente naquele contexto ali que a gente está vivenciando. Então, quanto que a porque gente tem que policiar aquilo que está passando. nisso eu lembrei daquele capítulo acho que é do Obras Póstumas, que ele fala, se você, a fotografia do pensamento, se você pensa, eu não gosto de pensar porque ele fala, no capítulo ele fala em matar alguém, mas eu me lembro de uma palestra do Erlon, que ele usou esses coisas, mas ele pensou no hambúrguer. Aí ele falou assim, né, vamos dizer, são 8 horas da noite, eu não jantei ainda, estou com fome. Se eu começar a falar para você de um hambúrguer, e definir como é que ele chega, na sua mente, no seu psiquismo, já se desenhou um hambúrguer, a sua saliva já mudou, bobear, você sente até paladar. O Tarcísio fez uma vez tipo uma meditação, e que ele foi falando, não sei se de limão, Ou limão. cada pessoa, a pessoa chega a sentir o gosto do limão na boca. Então, quer dizer, tudo isso é o que ele chama, é o que o André Luiz chama de ideoplastia. No plano físico, né? Nós não conseguimos perceber isso. Mas no plano espiritual, então, Pensou, quando tá lá. pensou, tá lá. Se você pensou qualquer coisa, então aqui tem um hambúrguer, que é diferente do seu. O meu pode ter menos ou mais, o seu mais, mas é um hambúrguer. Se eu falar um muro, olha, na minha casa tem um muro. Na sua mente já tem um muro desenhado. Isso que é perigoso, porque da mesma forma que você fala um muro, você fala outras coisas desagradáveis e tudo isso cria uma ambiência no local, cria uma ideia coletiva que vai trazer, é o que ele fala aqui, ajuda ou desajuda conforme a natureza que lhe vamos imprimir. Como é que é grave isso? Essa questão da ideia. Você é um agente de construção ou desconstrução, né? Agora, a escolha é sempre que nossa. É. Olha lá, ó, a força atuante opera em nosso caminho enquanto lhe asseguramos o movimento. Raio criador estabelece atos e fatos em nosso campo de ação enquanto lhe garantimos o impulso.
expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema, que arremessamos na mente alheia e que retornarão inevitavelmente até nós, trazendo-nos perfume ou chaga, suplício ou alimento, cadeia ou liberdade. Então, além da gente projetar no outro, né, ela volta para a gente de alguma maneira também. A gente arremessa na mente alheia, mas retorna É ação e invariavelmente reação. a nós, né? É ação. E ele vai falar, por exemplo, a gente fala assim, existe um destino, existe assim alguma coisa pré-estabelecida em termos na reencarnação, por exemplo, tá? Você veio para ter isso, aquilo, tá? Mas não é uma coisa definida, não é algo que vai necessariamente a conhecer. É uma estrada que ele vai dizendo que ela vai sendo construída pelas suas atitudes, é, até existem casos, às vezes uma pessoa, ele dá uns exemplos, não sei se foi nesse capítulo, que ele fala que uma pessoa veio predestinada, vamos dizer, que ele tinha feito alguma coisa e tinha que perder a mão inteira. Só que dentro do processo dele, que ele ele teve Vivencia. foi vivenciando e teve um merecimento, perdeu só um dedo. Então, esse destino não é um destino pré-fixado que não vai mudar de acordo com. Existe uma perspectiva, mas não é uma fatalidade. É algo que a gente pode mudar de acordo com as nossas atitudes, de como você vai agir, de como você vai estar, o que que você está criando dentro daquele leque de ação sua, como que está o seu entorno, o que que você está criando. Tudo isso é criação. É Ele cita os exemplos, ó, o crime é uma ideia, flagelação que não encontrou resistência, que a gente pode resistir a toda ideia contrária, né? lógico. Errada, né? A guerra de ofensiva é um conjunto de ideias perversidades, assenhorando milhares de consciências. Então, a guerra não surge com um só, surge com um É uma conjunto. ideia coletiva, né? É. O bem é uma ideia-luz, descerrando a vida a caminhos de elevação. A paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento, promovendo o progresso geral. Quer dizer, se todos nós nos dispusermos a um entendimento, a gente pode trazer para essa paz coletiva para a humanidade. Agora, enquanto a gente estiver caminhando, como estamos hoje, cada um olhando para o seu próprio umbigo, dentro de um nível de interesse pessoal grande, então as coisas ficam muito complexas. Ontem nós tivemos uma reunião lá no hospital, à noite, né? O hospital está passando por situações difíceis, mas é aquilo, enquanto cada um defender seu ponto de vista e ninguém for capaz de ceder minimamente para o objetivo comum, onde tiver um interesse pessoal envolvido, as coisas não se resolvem. É o que falou aqui, né? A paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento promovendo o progresso geral. É por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro, bonito isso, olha, É. e fé transformadora que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Então, Jesus foi o grande semeador, né, dessas ideias durante a sua vida aqui conosco. Ele só trouxe ideias que visassem, né, o progresso, o bem coletivo, o exemplo do amor. Tanto que antes dele existiram grandes filósofos com grandes ideias, mas não uniram a questão, né, da vivência. E Jesus fez esse diferencial por quê? Porque ele exemplificou aquilo que ele falava. Então a boca dele falava do que estava pleno nele. É É porque a você vê diferença. tantas pessoas. A crucificação era uma coisa comum na época. Muitas pessoas eram crucificadas, ladrões, e era a pior, vamos dizer assim, a pior morte que alguém podia ter. Mas por que que a crucificação de Jesus mudou a humanidade? Criou algo antes e depois dele? A forma com que ele enxergou a crucificação, como que ele vê, como que ele se portou diante do fato de ser crucificado. Na crucificação, ele vai irradiar a ideia do sacrifício pessoal
pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. Então, quer dizer, até naquele momento ali que era uma coisa comum que existia, ele fez a diferença na maneira como ele reagiu Porque a a gente tudo vê a isso. crucificação como só, gente, ó, imagine crucificar alguém, para nós parece uma coisa impossível, mas na época era uma coisa absolutamente comum. Ó, nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemos-lo associando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras com que veio redigir o mundo. É por isso que em nossas tarefas habituais precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde, tranquilidade, melhoria e ascensão. Não nos esquecemos de que nossos exemplos, nossas maneiras, nossos gestos e o tipo de palavras que cunhamos para o uso de nossa boca geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade do sentimento e pensamento que lhe infundimos, levando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. E o benfeitor continua chamando a atenção da gente, né, nesse sentido, ó, evitemos o calão, a queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa, não apenas em nosso santuário de preces, mas em nosso intercâmbio vulgar, porque toda expressão conduz à inspiração e pagamos alto preço pela autoria, né, indireta do mal. Aqui eu achei muito interessante, porque quando a gente está dentro dos nossos templos religiosos, né, a gente Ah, realmente tudo tem essa santinho, coisa. tudo Mas santo. não é só aí, ele chama a atenção da gente que isso aí tem que existir no dia a dia, nas questões da vida cotidiana que a Você gente tem que imagine, ter você essa está num vigilância. ambiente, a pessoa começa a fazer uma fofoca, começa a falar mal de alguém. Você vai fazer o quê? Você vai participar ou você vai ficar quieto? Você tem várias opções. Você pode ficar quieto, e aí é omissão, também não está certo, deixar a pessoa falar. Ou você vai entrar, pelo menos, com uma beiradinha de falar: olha, gente, né, nós estamos falando sem julgar, você não conhece a história, vamos saber. Às vezes a intenção porque às vezes a intenção da pessoa é boa, mas está parecendo algo ruim. Então, tudo isso a gente tem que ter. Eu acho que esse que é o grande problema. Nós julgamos sem saber a história toda. Nos precipitamos. Por isso que nos julgamentos tem a defesa, tem a réplica, a tréplica, essas coisas todas. Tudo isso para você chegar num entendimento e num julgamento, pelo menos, mais justo. Mas o que que a gente faz? Entra na conversa e começou a conversa, a coisa dele, o Emmanuel fala, né? No nível de evolução que estamos, é muito difícil que depois de 15 minutos de conversa continue algo edificante, porque vai cair nisso aí, né? É isso. E aí ele continua, olha, somos hoje responsáveis, isso aqui me doeu profundamente, pela ideia do Senhor no círculo de luta em que nos situamos. É indispensável viver à procura do Cristo para que a ideia do Cristo viva em nós. Então, nenhum de nós pode falar não conhecia, não sabia, porque Uma a gente musiquinha já da sabe e evangelização que já fala: o conhece. que Só Jesus falta faria em colocar. meu lugar, né? O que Jesus faria em meu lugar. É muito bonitinha a música. Que ela vai assim, ele vai falando, né? Que a criança vai para a escola e quando é brigar com o amiguinho. E, e a gente, como a gente age igual criança às vezes. E aí vamos lá para o livro Viajou. Viajou, né? Iluminemos o coração. Guardemos o coração na luz do bem para que nossa alma diariamente possa banhar-se nas águas vivas da grande compreensão. Somente assim nossos olhos aprenderão a ver a ignorância onde presumimos encontrar a delinquência, e apenas desse modo nossos ouvidos registrarão a dor e o infortúnio, onde costumamos assinalar a intemperância e a revolta. É aquela passagem que a gente já estudou, que a gente vive falando, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, na realidade, não existe o quê? A delinquência, existe o quê? A A ignorância. No ignorância. dia que todos nós conhecermos a lei,
e praticarmos essa lei, a gente vai ter um olhar diferenciado para o nosso irmão. É isso que Jesus faz conosco. Ele enxerga o nosso potencial. E nós não, a gente não procura o potencial do outro, a gente procura o quê? Os defeitos. Acentua, cutuca. Jesus mostra para a gente exatamente o caminho contrário. Ele vê, né, o potencial de todos nós. E olha para a gente e fala assim: não tem problema não, ela é uma criança espiritual ainda, ela vai chegar lá. E a gente faz o que com o outro? Crucifica, critica, julga, como se estivéssemos num nível superior. E a gente, todos nós somos espíritos em experiências aprendendo. Uns ainda estão errando muito, outros estão errando menos, mas a gente vai chegar lá. Aí a pessoa, em vez de quando encontra a outra, fala assim, nossa, parece que você está bem, você está bonita, você está, sei lá, seu cabelo está bonito. Não, a pessoa fala, ih, mas você está gorda, você está magra, você está... Sempre colocando alguma coisa como se fosse algum defeito. Eu achei engraçado ele falar que Emmanuel vai dar a dica, né? Primeiro que ele fala que é diariamente, né? Para que nossa alma diariamente, diariamente. Então é sempre, não é hoje, Não amanhã, é de vez em quando. não é de vez em quando, né? E aí ele fala aquela história de você colocar um adesivo na boca ou colocar água na boca. E aí ele fala que só esse negócio de colocar água na boca é muito bonito, mas você tem que tomar cuidado porque se em vez de você ficar com água na boca, você cospe no outro. Então é o que eu falo, é uma construção. Você tem que, porque enquanto você ainda está se contendo, é lógico que você tem que se conter, mas isso ao longo do tempo tem que ser um treinamento para que você faça isso de forma menos sofrida, mais agradável, que seja mais espontâneo. É onde ele vai falar que às vezes, por isso que as pessoas às vezes vão ficando mais silenciosas. Por quê? Porque não pensam, ainda tem pensamentos, porque nós estamos num nível de de evolução que ainda temos esses pensamentos ruins, esses sentimentos negativos. Mas se você consegue controlar, ao longo do tempo você vai evoluir no sentido de não exteriorizar, ou pelo menos exteriorizar de uma forma mais construtiva. Porque às vezes você pode se dizer que você está aborrecido com alguma coisa. Não é o proibido, que não fica parecendo que a pessoa vai ter que ficar sempre se contendo, se se violentando mesmo às vezes. Não é essa a questão. É a questão de você se conter no sentido de falar de uma forma menos agressiva, mais sincera. Eu acho que aí é lance de sinceridade dentro do relacionamento. Você ser sincero, olha, isso aí que você faz eu não, não é legal para mim, eu não estou me sentindo confortável. Dá para a gente conversar para isso mudar. Mas é uma construção que às vezes, no início de uma relação, você não tem essa maturidade. Aí, para você fazer isso depois, quando a coisa já virou um vício, que nem é hábito mais, mas é um vício de relação, é onde você tem, em vez de o que o Arthur fala, você não tem um laço afetivo, você tem uma algema. Essa algema vai te machucar. E machucar o outro também, todo mundo. Tem uma história indígena bonita que a gente conta que o sábio manda pegar uma águia, né? Uma águia, são dois animais. O homem vai buscar, eles vão se casar. O homem busca uma águia, a mulher vai não sei aonde pegar, aí ele manda amarrar um no outro. E aí ele vai relacionar, ele fala assim, vocês não têm que estar amarrados. Porque se vocês ficarem amarrados um ao outro, vocês não vão conseguir voar. Então tem que ser lado a lado. Isso que é difícil dentro das relações a gente conseguir. Aqui, ó, busquemos preservar o tempo íntimo contra todas as formas de condenação e de crueldade, procurando em toda parte a nossa cota de serviço na exaltação do bem que esposamos, e socorrendo as vítimas do mal sem nos prendermos à sombra. Essa coisa de socorrer as vítimas sem nos prendermos à sombra é grandioso demais, né? É a gente conseguir ajudar o outro, mas sem julgamento, sem machucar, sem ferir. Olha lá, aprenderemos com Jesus a retirar a cegueira dos cegos, a enfermidade dos enfermos, a obsessão dos obsessos,
a tristeza dos tristes, a fraqueza dos fracos, a desesperação dos desesperados e a derrota dos que se sentem vencidos, restituindo aos nossos companheiros a sanidade espiritual e conservando toda a nossa existência erguida ao amor que tudo aprimora, de vez que é do coração que partem as fontes da vida. Então, é ter esse olhar de compreensão que Jesus tinha não, tem em relação a nós, né? E seguirmos esse E exemplo você dele. está atento. Jesus estava sempre atento. Eu me lembrei muito nessa questão do capítulo 8 do Boa Nova, que é um capítulo que, assim, Boa Nova é livro de cabeceira. Bartolomeu está triste. Jesus percebe a tristeza de Bartolomeu. Vê que ele está no canto, mas ele não vai falar com ele em qualquer momento, no meio de todo mundo. Ele espera o horário que está mais tranquilo, o horário que não tem ninguém, mais de noite. Ô, Bartolomeu, o que que você tem? Quer dizer, o que que a gente faz? A pessoa está irritada, está nervosa, você fala, "Ah, que cara chato, que eu não sei o quê." Perde a paciência. Jesus não esperou a hora certa, foi lá conversar. E Bartolomeu estava triste, por quê? Porque a mãe tinha morrido, porque os irmãos não tinham compreensão com ele, porque ele vivia uma vida complicada, era explorado dentro da pesca. E depois da conversa com Jesus, ele muda totalmente o psiquismo dele. E aí ele percebe, não, olha, Jesus, ele conhecia o Evangelho, conhecia Jesus, então todo aquele conhecimento trouxe para ele um novo sentimento em uma nova reação, principalmente uma nova atitude. E ele volta, passa pelo lago, passa pelos pais, mostra o dia dele ali com os pescadores, e todo mundo pensando assim, mas o que que aconteceu com o Bartolomeu? Está diferente hoje. É essa coisa que a gente tem que perceber. Por que que a pessoa está, como é que ela consegue ter essa paz? Mas é só o evangelho para te dar, só essa compreensão. Então ele compreendeu por quê. Até a perda da mãe, porque Jesus fala para ele, mas ninguém perde, não era seu. Então muitas vezes a gente fica queixando por perdas de coisas que não eram nossas. É importante também, dentro desse processo, a gente vigiar esses nossos sentimentos antes de virar uma ideia, né? Quando o Espiritismo chama atenção do autoconhecimento, é o dar nome mesmo àquele sentimento. Neste momento, igual a gente estudou anteriormente, eu estou sentindo inveja, que é uma coisa muito difícil da gente admitir, mas admite que é. A partir do momento que você está admitindo que está sentindo inveja, está sentindo uma raiva, está sentindo um mago, você vai o quê? Vai se conscientizando o quanto é necessário trabalhar aquilo que está brotando no seu coração, para que aquilo não se manifeste. Porque uma vez que se manifeste uma ideia negativa, ela pode atingir um coração mais fraco, e aí você vai ser responsável também por aquilo que você desperta no outro. É onde a gente vê, às vezes, que a mídia, por exemplo, abandona uma criança no lixo. Aí, de repente, você vê que numa semana aconteceu, na outra semana aconteceu. Por quê? Porque teve uma ideia ali que predominou e aquela mente que está tão fragilizada quanto a outra vai fazer a mesma coisa. E aí a gente tem que ter essa vigilância, né? E é onde esses julgamentos todos precipitados estão. Essa semana eu vi um texto na internet que os caras falam que nós estamos vivendo um coliseu virtual. O que que é esse coliseu? Ou seja, muitas pessoas assistindo a derrota do outro. Que o coliseu, o que que era? Era uma euforia, todo mundo vendo ali aquela barulheira, os leões entrando no, ali na arena, destruindo. Ninguém ouvia nada, era tanto barulho que eles não ouviam os gritos dos sofredores, daqueles cristãos que estavam sendo ali massacrados. E então nós estamos assim num coliseu virtual, onde você aparece uma notícia, alguma coisa que destrói uma vida inteira de uma pessoa, a ponto às vezes dela se suicidar, a ponto de acabar com a vida dela, por conta de uma fofoca, de uma coisa que às vezes nem é verdade, que às vezes é só um deslize que a pessoa teve. Então a coisa está muito exposta. Está todo mundo muito exposto, todo mundo posta tudo, sem pensar. Isso que é o grande perigo. E aí gira uma ideia o quê? Coletiva,
E aí, o Haroldo que fala isso, você às vezes tem que entender que você tem que sim se interiorizar, você tem que reconhecer suas coisas, as suas tendências, as suas más e boas tendências, mas para quê? Para você sair, não é uma via, a interiorização não é uma coisa, uma via de mão única, é de mão dupla, porque você se reconhece para poder reconhecer o outro e interagir com o outro. A gente vive em sociedade e você tendo esse entendimento, essa questão toda, é que a sociedade vai melhorar como um todo. É uma coisa coletiva. É onde esses coaches às vezes erram, porque esses influencers que estão aí na moda, eles fazem só você pensar em você mesmo, no seu desenvolvimento, na sua, ir para dentro, se interiorizar, isso, aquilo lá. Mas e aí? O que você vai fazer com isso tudo? Para onde que você vai levar isso? Para a sociedade. É interagindo, é coletivamente que nós vamos progredir. Ninguém vai. É aquela frase na época da pandemia: enquanto não estiverem todos salvos, ninguém está salvo. É a grande lição da pandemia. Não dava para você se salvar sozinho. E não dá para você ficar a vida inteira meditando numa montanha sozinho. Você vai começar a botar defeito até no animal que está ali à sua volta. E ele vai agora para o capítulo 8, né, do livro Pensamento e Vida, de associação, que chama justamente a atenção da gente. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Daí a importância, né, gente, da gente vigiar os nossos pensamentos para que as nossas afinidades sejam mais em direção ao bem, né? Que a E, gente tem que pensar e transformando nos isso. livros do André Luiz, quando fazem uma prece, né? Aquela prece da Esmalha maravilhosa, cai pétalas de rosa. E assim, né, todos os nossos pensamentos, as nossas ações, no plano espiritual, estão gerando. O que está gerando? As suas palavras, os seus pensamentos, o seu sentimento, porque quando você pensou, que ele fala assim, que a palavra já é ação, mas o pensamento já é ação. Então, quando você pensa, o que está exalando de você? Pétalas de rosa ou pedras? Você está jogando pedra ou descendo pétalas? Se a gente tivesse constantemente, diariamente, como fala o texto, essa ideia, quanta coisa que a gente deixaria de falar. Eu acho que a gente ia ficar em silêncio, por isso que as pessoas ficam em silêncio. As pessoas sábias falam menos, porque a maioria das coisas que elas pensam realmente não é para falar, né? Isso, né? Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. E toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata, né, vai retratar uma sombra maior. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Achei interessante que ele deu até o exemplo do muranguinho, né? Que você fala assim, murango é uma frutinha azeda. Mas quando você consegue ressignificar, você pode o quê? Comer Botar um morango com açúcar, chocolate, colocar um açúcar, um um leite condensado. chantilly. É isso que a gente tem que fazer com o nosso pensamento também. Se ele está ácido, está lá, vamos vigiar antes dele se transformar em ideia, né? Para que a gente consiga uma afinidade maior com os E, mentores e espirituais, atraia nossos mais amigos, amigos melhores, né? Tanto sentimentos encarnados bons quanto e desencarnados. desencarnados. Agora, é um desafio, não é? Como você falou no princípio, não é uma coisa que vai acontecer sem um grande esforço da nossa parte. A gente tem que pensar muito nisso. Aí ele fala, né? Para eu determinar quem vai ser o meu sócio ou o meu cúmplice, porque nós temos cúmplices, esse que é o grande problema. Eu tinha uma, eu tinha uma funcionária que a gente conversava algumas coisas assim, a gente começava a falar.
Aí a outra concordava, não que tivesse alguma coisa errada, né? Mas uma coisa que dentro do trabalho, assim, aí ela fala assim, não, tudo bem, já entendi, eu só queria um cúmplice. Por quê? Porque você precisa desse cúmplice. Olha que fala assim, ó, para eu determinar quem vai ser o meu sócio ou o meu cúmplice, no crime é simples, é só eu falar e pensei que senti de negativo. Quem concorda comigo vai se aproximar para engrossar o caldo. Quem discorda, mas que esteja numa faixa negativa, vai se aproximar para duelar. Tudo isso que falamos está nesse versículo de hoje. Do que sai da boca procede o coração, e isso nos torna mais impuro. Isso nos afasta da morada de Deus em nós. Então, quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, de Deus, dentro desses sentimentos, a gente procurando pelo menos que a gente sai, não tem, acho que o caminho não é, nosso caminho não é reto. Nós damos umas voltinhas, mas que a gente sempre tem essa noção que, ó, vou voltar, aquilo ali não foi legal. E você se realinhando para poder cada dia mais fazer isso de uma forma mais fluida, mais natural, menos forçada, porque também senão vira hipocrisia. Você também tem que ter uma certa sinceridade na ação. E tem uma parte aqui no Sentimento e Razão, que é do livro Coletânea do Além, que fala, ó, se é certo que o sentimento sem a fiscalização do raciocínio pode conduzir ao absurdo, o raciocínio sem o sentimento pode conduzir ao absurdo mais lamentável. O cérebro e o coração, olha que lindo, não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo o trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro, sem o segundo, fez o veneno ideológico da negação, com as suas nefastas consequências. O segundo, sem o primeiro, descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. Então, assim, você tem que conjugar os dois, né? Porque se ficar só certo, é uma você vai ficar frio, como acontece com a grande Você maioria não pode na ser, tapa do né? cal. E o coração é aquela questão das duas asas, né, que o espírito vai evoluir com as duas asas. É o sentimento e o raciocínio andando junto, E a pessoa que produzindo força boas alguma coisa, você ideias. percebe que ela está forçando a natureza dela. Tem que ser uma coisa mais. Ele fala, aqui no Fonte Vida, tem um capítulo que chama Linguagem. E aí ele fala: através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhado que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Então, você conter mesmo, né? Aí ele fala assim: ó, a linguagem, a nosso entender, se constitui de três elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É uma frase de Paulo. Então, é Chegamos, né? vigilância, né? Vigilância na forma de se expressar, de agir, de falar, mas principalmente de pensar e sentir, porque é disso que vem tudo, né? Desencadeia. E depois que sai, depois que a palavra saiu, até o pensamento, depois que ele saiu, já era. Chegamos e deu para Caxias. Eu escolhi para encerrar uma poesia de Amadeu Amaral. Chama-se Consciência. E o Senhor concedeu-te esse espelho divino, claro, doce, sutil como a aurora púrpura, e forte como o mar em procelosa fúria, por face da verdade a erguer-te o destino. Grava-te em cada instante, honesto e cristalino, toda ideia sublime e toda ideia espúria, a virtude e a miséria, a grandeza e a penúria, a esperança e a bondade, a treva e o desatino.
Conserva, pois, no bem o caminho alto e puro, que te guarde o presente e renove o futuro, buscando na justiça a força que te exorte. A consciência é a lei que te acompanha e espreita, o espelho do Senhor na harmonia perfeita, a desnudar-te a vida em plena luz da morte. Uma semana de muita paz aí para todos E a nós. semana que vem, se Deus quiser, com mais um estudo, vamos todos em paz.